Oi, gente, então eu vou falar sobre a Lucila, que é uma das obras de José de Alencar. Bom, aqui é algumas das capas que existem do livro. Bom, agora eu vou falar sobre o autor desse livro, que é o José de Alencar. O José de Alencar, ele foi um romancista, dramaturgo, jornalista, advogado e político brasileiro. Foi um dos maiores representantes da corrente literária indianista e o principal romancista brasileiro da fase romântica. Nos romances urbanos, José de Alencar procurou registrar os padrões de comportamentos e valores da sociedade que estava em transformação no período do Segundo Império. Ele percebeu que a sociedade era movida principalmente pelo dinheiro e estava preocupada mais com o status social que o poder dava. Nas obras dessa fase, há um conflito entre o indivíduo e essa sociedade. No caso de Lucila, porém, esse conflito é realçado, uma vez que esses valores e preconceitos estão enraizados nos próprios protagonistas. Bom, agora eu vou falar um pouco da história, um breve resumo. O romance Lucila, ele começa contando sobre a chegada de Paulo ao Rio de Janeiro em 1855, onde vê Lúcia pela primeira vez. Sem saber que ela era cortesã, ele se apaixona por ela nesse primeiro momento porque a vê como uma menina encantadora e angelical. Bom, alguns dias depois, quando Paulo sai com um amigo de infância, Sá, burguês, milionário, que já vivia na corte por 8 anos, num passeio na festa da Glória, onde estavam, encontraram Lúcia e Paulo sente que já conhece aquela mulher de algum lugar, mas não recordava de onde. Então perguntou a Sá, que lhe respondeu que não era uma senhora e sim uma mulher bonita, e logo assim entendeu, mas decidiu guardar a primeira impressão que teve dela. E depois ele recordou de onde havia conhecido ela. Depois de Paulo ter encontrado Lúcia várias vezes sem dirigir nenhuma palavra, decide ir vê-la, onde ela o recebe com muita cortesia. Apesar do seu amigo Sá falava sobre ela, ele se via diante de uma mulher doce, calma e que não podia acreditar que estava diante da cortesã mais desejada do Rio de Janeiro, que trocava diamantes de uma noite para o dia e que para fazer a corte como dizia Sá, era o tempo de abrir a carteira. Paulo volta à casa de Lúcia e em uma delas ela estava vestida exatamente como ele tinha visto ela pela primeira vez, e se frustra por ele não se lembrar do vestido das luvas. Depois de se entregarem ao ato de amor, Paulo fica constrangido, chateado com o olhar dela quando ele ia colocar a mão na carteira. Mesmo assim, depois desse dia, Paulo passa a admirar a cada dia que passa por Lúcia. Porém, entre tantos passeios que realizava na corte, encontrou Cunha no teatro, ex-amante de Lúcia, que se abriu com Paulo sobre o tempo que passou com ela, dizendo que Lúcia é uma mulher que ficava com um homem e quando se cansava logo partia para outro, sem a menos dar explicações e com tamanha frieza e indiferença que envergonharia qualquer homem que ficasse a seus pés. Após o teatro, todos os homens ricos da corte foram chamados para uma ceia na casa de Sá. E durante esse evento, a cortesã exibe-se nua na frente de todos, o que desagradou profundamente Paulo. Depois do episódio, Paulo encontrou Lúcia, que se arrependeu do que fez, e eles se reconciliaram. Sá, percebendo depois do envolvimento dos dois, alertou Paulo dizendo que ela era uma mulher avarenta que vendia as joias que ganhava para ganhar dinheiro, dizia que ela era insuportável, excêntrica e muito mais. Paulo responde ao amigo em defesa da Lúcia, dizendo que a mesma já estava gasta pelos prazeres e que depois que pensa, reage, fica enojada das coisas que fez e a irritabilidade toma conta de si e muitas outras coisas. Houveram muitos acontecimentos, brigas, só que para Lúcia, Paulo era sua salvação.
Ela havia visto nele uma esperança para sair da vida envergonhada que levava. Lúcia, em seus conturbados sentimentos, decidiu então dedicar-se inteiramente a esse amor, para que sua alma fosse purificada por ele. Na tentativa de se afastar da sociedade, deixar a vida de cortesã para trás, Lúcia negociou com Jacinto para ir embora de onde ela ficava. Ela mudou para uma casa bem mais simples, junto com sua irmã mais nova, Ana. Só que durante esse momento de negócios, Paulo vê e entende tudo errado, achando que eles eram amantes. Só que mais tarde descobriu que não era isso, e pediu desculpa a ela, e foi aí que Lúcia resolveu contar sua verdadeira história. Ela começou contando que seu nome verdadeiro era Maria da Glória e que em 1850 houve um surto de febre amarela, onde toda a sua família havia ficado doente. Para poder pagar os medicamentos necessários para salvá-los, Lúcia se deixou levar por Couto, que em troca de moedas se desfez da honra e da virtude. Nessa época ela tinha 14 anos e seu pai, ao descobrir, a expulsou de casa. Ela fingiu então sua própria morte quando sua amiga Lúcia morreu e assumiu esse nome. Certo dia, Maria, que antes era chamada Lúcia, engravidou de Paulo, só que depois adoeceu. Ela acreditava que estava assim porque seu corpo não era puro. Ela tinha certeza que morreria junto com o filho e suplicou a Paulo, como último pedido no leito da morte, que ele se casasse com sua irmã Ana. Mas Paulo disse que não poderia, pois seu grande amor era apenas ela. Só que ele prometeu que cuidaria de Ana até que ela casasse. E Maria ficou confortada. E foi justamente o que aconteceu. Ana se casou e ele a acompanhou e cuidou dela. Bom, agora eu vou falar sobre os personagens, começando pela Lúcia, Maria da Glória, que no decorrer do final da história a gente vê que ela fala que ela não se chama Lúcia, mas sim Maria da Glória. Bom, ela é uma cortesã rica, que é conhecida por todos como bela e excêntrica, tem os cabelos anelados, escuros e grandes olhos negros. Tem o Paulo, que é um homem que se apaixona por Lúcia, e Lúcia se apaixona por ele também. Tem o Sá, que é amiga de Paulo, ele quem apresenta os dois. Ele é milionário e solteiro, é o típico homem burguês, né? Tem a Ana, que é a irmã mais nova de Lúcia. Ela tinha 12 anos e é muito parecida com sua irmã Lúcia. Também possui os cabelos anelados, só que loiros. Quando Lúcia ela falece, ela fica sob a responsabilidade de Paulo. E no final do livro, como a gente viu, ela casa. Tem a Nina e a Laura. As duas eram prostitutas que trabalhavam com Lúcia, só que tinham inveja dela. Tem o Roxinha, ele tinha 17 anos e era inexperiente. E ele tinha também uma vida irrigada por bebidas alcoólicas. Tem o Cunha, que é amigo de Paulo e ex-amante de Lúcia, e ela o deixou no dia em que viu sua mulher sozinha e triste. Tem o Couto, que foi ele que se aproveitou da inocência e necessidade de Lúcia quando ela tinha apenas 14 anos. Tem a Jesuína, que é a mulher que ajudou Lúcia quando ela é expulsa de casa. Tem o Jacinto, que Paulo achava que ele e Lúcia eram amantes, o que não era verdade. E esses foram os personagens que foram mostrados, citados no livro. Sobre o narrador. O livro Lucília, ele é narrado em primeira pessoa, através de Paulo, assim sendo o narrador personagem. Ele é um tipo de narrador que assume uma posição fundamental na narrativa, pois está envolvido na ação e ele tem uma visão geral dos acontecimentos que narra, assim sendo os gestos, as ações, as palavras dos personagens e muito mais. Sobre o espaço, Lucília é um romance urbano que tem como cenário o Rio de Janeiro, a corte do século XIX. O narrador, o Paulo, ele chega na cidade em 1855 com apenas 25 anos de idade, vindo de Olinda, Pernambuco.